E antes de começar aqui o nosso corte, eu só queria te avisar que hoje é o último dia para você acompanhar o evento Comece Já o Seu Mangá. Foram 3 aulas transmitidas aqui no YouTube segunda, terça e quarta, ou seja, antes de ontem e ontem. E elas não vão ficar disponíveis no YouTube por mais tempo. Então hoje é o último dia que você tem para acessar essas aulas. Se por algum motivo você não ficou sabendo desse evento, ou perdeu, ou coisa do tipo, vê hoje aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição para que você possa assistir essas 3 aulas antes que elas saiam do YouTube. Então fique esperto aqui depois de acabar esse corte para você ir lá ver. Além disso também, só essa semana você tem 50% de desconto para aproveitar aqui o lançamento do meu curso completo de mangá, o Jornada do Mangaka BR. De 197 você vai conseguir pagar R$ 98,90 nele só até sexta-feira, só essa semana, porque é exatamente o lançamento do curso. Você vai ser um dos primeiros alunos e vai ter vários benefícios por ser um desses alunos. Confere aí na página que vai estar aqui na descrição também. Então aproveita que são 2 coisas por tempo limitado, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e que se você perder você vai se arrepender depois. Mas pode assistir o seu corte aqui e depois faz isso para não se arrepender, ok? Valeu! Então, assim, observando isso, se a história está indo como eu consegui entender aqui, pode ser que eu esteja interpretando errado a sinopse, né? Se você aí tá vendo esse vídeo e teve uma outra interpretação completamente diferente da sinopse, deixa aí nos comentários e tal, que de repente até o autor pode ler, pode pegar. Se o autor tá vendo esse vídeo aqui e eu tive uma interpretação diferente, coloca nos comentários também a interpretação verdadeira e tal. Porque do meu ponto de vista, o Kirion vai estar sumido, então a gente não vai acompanhar ele. O Taiyoki não vai sair atrás do Kirion e da princesa, supostamente. Que ele é o rei, ele tem que... O negócio lá deu BO, ele tem que ficar lá cuidando do reino dele. E se ele trocou os cavaleiros por... os soldados steampunks por cavaleiros naquele mais... Eu chuto que é aquele estilo mais medievalzão, né? Cavaleiro do tipo das cruzadas mesmo. Então ele tá meio que de boa, ele aceitou, sabe, o que aconteceu e só tá puta. Então o Taiyoki não vai andar com a história. O Kirion também não vai andar com a história porque ele tá sumido. Quem que resta pra gente acompanhar nessa história? Os cavaleiros. Os soldados steampunks. Então os protagonistas, na minha concepção, seriam eles. E aí é o que eu falo. Talvez a gente possa saber da história do Taiyoki e do Kirion no meio da história, para não, como eu falei, não ter essa introdução gigantesca. Vamos mostrar eles crianças, vamos mostrar como eles eram crianças, vamos pular o tempo, vamos mostrar que o cara sumiu, vamos pular o tempo, vamos fazer, sabe? Porque aí você só vai, tipo, parece estar realmente assim, você não está narrando uma história, você está só, tipo, sei lá, mostrando ali alguns fatos. Esses fatos você pode contar depois, você pode ir mostrando de um jeito que não fica uma introdução muito grande, porque quando a gente está fazendo uma história, quando a gente está contando, seja um mangá, seja um livro, seja um filme, qualquer coisa, existe algo chamado barreira de entrada. A barreira de entrada é aquilo que, vamos dizer assim, impede a pessoa de ler a sua história, de ver a sua história, né? Então a gente tem 1 milhão de barreiras de entrada, sei lá, título, capa. Quando a gente está falando de mangá no Brasil, a gente tem preconceito com obras produzidas por brasileiros e tal. A gente tem várias barreiras de entrada. Quando a gente consegue quebrar algumas dessas barreiras de entrada e o leitor começa a ir para a história, a gente tem novas barreiras de entrada que aí é de ele imergir na história, né? Chama turning point também depois de um tempo, mas vamos lá. Ok, a gente teve as barreiras de entrada para a pessoa poder ter acesso, ter contato com a sua obra. Você conseguiu quebrar essas barreiras de entrada, a pessoa teve contato com a sua obra, aí você tem que chegar o mais rápido possível no que é chamado de turning point. Esse turning point é o ponto de virada, vai traduzindo para o português. É o momento onde a pessoa fala, não, eu vou ler isso aqui até o final, eu vou ficar com essa história até o final. Então em um filme costumam falar que, sei lá, 15 minutos, 20 minutos ali de filme. Se em 20 minutos a trama não começar, a história não engatar, a pessoa não está interessada ali, ela fala, não vou gastar 2 horas da minha vida assistindo esse negócio se em 20 minutos essa história não começou. Em livro, sei lá, às vezes é 15 páginas, sabe? 15 páginas, 30 páginas de um livro, você está lendo, a história não engatou, você não está nem aí para os personagens, nada ali chamou sua atenção, você não vai ler aquele livrão gigantesco
se de 200 páginas, às vezes 300 páginas, sabe? Se as 30 primeiras páginas ali não foi. Geralmente vai uns 10% por aí. No mangá tem a mesma coisa. Então, se você não engatar, não fazer o leitor falar, tipo, pô, interessante, quero continuar acompanhando, ali você tem que colocar. Geralmente, sei lá, é o primeiro capítulo, né? Por isso que é bem complicado. Várias obras que são famosas, são conhecidas, às vezes é muito complicado de a pessoa entrar, exatamente por conta disso. A pessoa fala, não, cara, assiste One Piece, é muito bom. E eu falo isso, One Piece é muito bom. Eu gosto muito de One Piece. Só que, irmão, são tipo assim, 50 episódios pra você engatar ali, sei lá, a história do Chopper de repente ali. Mas tipo, pô, a história do Chopper, a história da Nami, de repente ali ajuda você a engatar mais. Mas assim, One Piece só vai virar mesmo, sei lá pra terceira temporada. Aí você vai curtir. Então, sabe, é complicado. O Naruto ele já é um pouco mais rápido. Eu diria que o Exame Chunin ali, ele já dá um tchanzinho. Ali também, terceira temporada, primeira, segunda temporada já fica bem melhor, já te engata, eu acho, e aí terceira temporada você já vai embora, vai no embalo e vai tranquilo. Várias histórias tem isso, né? Eu falo do D. Greyman. D. Greyman eu fui acompanhando, eu gostava do climinha e tal, mas estava achando uma historinha meio água com açúcar, meio a mesma coisa. Chegou, se eu não me engano, no episódio 50 de D. Greyman, eu falei, caraca, foi o episódio 50 assim, e daí eu fico mega triste de autora, né, por conta dos problemas de saúde, não produzir de Greyman e tal, tanto, sair um capítulo por ano, 2 capítulos por ano, sei lá. Enfim, mas então tem esse negócio desse turning point, é por isso que eu falo. A trama em si é a traição. Então até chegar na traição, se isso não for interessante o bastante para manter o leitor, o leitor nem vai chegar na trama principal, ele nem vai chegar no ponto onde ele vai acompanhar a trama de verdade. Então, a trama de verdade ela tem que começar o quanto antes. E aí, beleza, você pode ir contando a história do Taiyoki e do Kirion à medida que a história vai passando, a ponto de que o leitor, no começo, ele só enxerga o Kirion como um puta de um traidor, escroto, cacete, de repente dá pra trabalhar os próprios soldados steampunks como personagens também, que você não... Você fica meio assim, tipo, esses caras aí estão querendo provar a inocência do maluco, mas não sei. E aí, ao longo da história, conforme você vai mostrando os flashbacks do Taiyoki e do Kirion, conforme você vai conhecendo melhor os soldados steampunks, você vai virando a sua percepção. Então você vai apresentando ali junto com o leitor e tal, e o leitor vai virando a percepção, vai começando a torcer mais pro Kirion, torcer mais pros soldados e tal. E aí, de repente, no final pode ter uma reviravolta de novo, e aí o Kirion realmente ser um vilão, sabe? E aquilo que você estava esperando no começo você concretiza no final, só que ao longo do meio da história você mudou de percepção e assim vai. Enfim, eu acho que é aquilo, a história tem que engatar rápido, para não perder o leitor, porque você já teve que quebrar várias barreiras de entrada, como eu falei aqui, para ter um leitor na sua história, né? E então você tem que colocar esse ponto de virada rápido pro leitor entrar na história, engajar e falar, eu vou acompanhar essa parada aqui até o final. Isso é muito, muito importante.